Bem-vindo, amigos, ao meu canal de História e Filosofia. Hoje, mais uma vez, filosofia. Nesses dias que passou, falei sobre Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Karl Marx. Mas hoje eu vou falar de um filósofo que eu tenho uma grande admiração. Me identifico muito com o seu pensamento, que é o Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, judeu, pertencia à religião judaica. Seu pai era da sinagoga de Amsterdã. Teve também uma filha. E Spinoza chegou a um momento da sua vida, como professor de filosofia, começou a decepcionar muito o seu pai no que ele falava. Porque ele negou muitas coisas que, segundo a tradição judaica, na Torá, inclusive, sobre Deus, ele contestava. E isso fez com que o pai pedisse para ele se retratar, senão o puniria. Bom, Baruch Spinoza, antes de nós começarmos, ele nasceu no dia 24 de novembro de 1632 e morreu no dia 21 de fevereiro de 1677. Viveu pouco, apenas 45 anos. Aqui no meu quadro negro eu coloquei um pensamento de Albert Einstein, do que Einstein falou sobre Baruch Spinoza. Inclusive pela identificação do próprio Einstein sobre o pensamento de Spinoza. Baruch Spinoza sempre me fez bem nas suas palavras, nos seus pensamentos. Obviamente nem tudo eu aceito dele. Eu sou cristão, né? Tenho meu pensamento cristão, acredito em Jesus Cristo como encarnação de Deus, enfim. Mas isso não impede de eu falar aquilo que Spinoza pensava, inclusive sobre Jesus. Ele opinou sobre Jesus. O Baruch Spinoza, até num certo ponto, que ele estava falando sobre filosofia e criticava muito a Torá, inclusive, dos judeus, e inclusive até os dogmas da igreja. Nós vamos ver aqui no próprio quadro, na leitura do próprio Baruch. Ele tinha uma filosofia voltada completamente para a natureza, para o ambiente. Tipo, panteísta. Ele falava que Deus e a natureza era a mesma coisa. E até num certo sentido, além de dizer que Deus e a natureza é a mesma coisa, ele dizia que tudo era Deus. Tudo que a gente vê é Deus. E Deus e a natureza é a mesma coisa. Chegou a um ponto de sair do panteísmo e entrar no paneteísmo, que eu já falei em vídeo anterior, que é Deus na natureza. A árvore está Deus. O oceano está Deus. Deus está em todos os lugares. Isto fazia com que os judeus entrassem em polvorosa. O pai dele, inclusive, ele foi expulso da sinagoga de Amsterdã. O pai dele o deserdou. Ele entrou na justiça. Quando o pai dele morreu, ele entrou na justiça. E o pai dele deu toda a herança para a filha. O Baruch Spinoza, ele, quando ganhou na justiça a parte da herança, ele foi procurar a irmã, porque a irmã simplesmente aceitou tudo, nem teve dó do irmão, né? Não foi lá dizer, mano, tá aqui, né, etc. Enfim, como um irmão de verdade, olha, tá aqui, eu vou repartir, porque afinal de contas, nós somos irmãos. Nada disso aconteceu. Mas Baruch Spinoza ganhou na justiça a sua parte da herança, procurou a sua irmã e deu tudo de presente para ela. Mostrou o que ele não precisava da herança e seguiu a sua vida como professor, como filósofo.
A felicidade para Spinoza, diz no seu pensamento, não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude. Para Spinoza, a ética é a verdadeira religião. O ethos, do grego, reto, ir, a pessoa de bom caráter. Isto, Spinoza não abria mão. A própria virtude das pessoas, a ética e as questões morais sendo não virá imorais, para ele está a presença de Deus. E Jesus Cristo, para Spinoza, era um homem muito inteligente, muito religioso, que falava em Deus, que pregava, né? Só que para Baruch Spinoza, Jesus era um homem comum. Apenas ele se tornou o que é pelos dogmas da Igreja Romana. Eu quero deixar bem claro aqui, Igreja Romana. Eu não quero falar Igreja Católica, porque em vídeos anteriores eu falo que o catolicismo é muito amplo, devido à palavra vir do grego, katolikos, que significa universal. Então eu vou dar sempre ênfase na Igreja Romana. Eu posso falar Igreja Católica celta, não é o caso, e outras, como já foi falado em vídeos anteriores. Quem assistir meus vídeos vai entender o processo. Eu sempre faço uma emenda, uma costura, eu gosto de costurar, porque a história é retilínea, ela tem seu começo, meio e fim, ela não é contada em pedaços. Então Baruch Spinoza, ele deixou bem claro sobre esta questão dessa relação nossa com Deus. Deus está na natureza. Eu concordo plenamente que Deus está na natureza. Que Deus não tem forma humana. Deus não é um antropomórfico, um homem se transformando. Deus é Deus, a natureza, e nós somos partículas desse Deus. Aqui no quadro negro eu coloquei aqui, ó. Olha o que diz o Albert Einstein. Abre aspas. Acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo nos homens, na harmonia, e tudo o que existe e não em Deus se interessa pela sorte, e Deus não se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. Fecha aspas, opus sit apud. Opus sit porque eu busquei ipsis liter, obra citada. Como é da boca de Einstein, apud em latim significa no pé de. No pé de, quer dizer, é uma continuação, é o que é o Baruch Spinoza, falado pelo Albert Einstein, por isso que eu coloquei a fonte. O próprio Albert Einstein afirmou repetidas vezes que acreditava no Deus de Baruch Spinoza por ele ser físico. Aqui ninguém está negando a existência de Deus como as igrejas pregam. Deus lá no seu reino. Né? Eu não quero falar da minha primeira pessoa, mas eu também não creio num Deus que eu vou chegar lá e se é que eu mereço, né? Até porque eu acredito em Deus na minha própria consciência, eu vou estar, a minha consciência que vai estar, né? Não é essa matéria, né? Ela apodrece, é a consciência, a substância, né? Que existe, que é o antiátomo, e a nossa consciência que existe, e não tem portal, não tem nuvens, não tem anjos flutuando, não tem querubins. Isso são... Aliás, o próprio Baruch Spinoza diz, não há... É tudo alegoria. Tudo isso que se fala sobre anjos, querubins, arcanjos, tudo isso é alegoria. Isso é uma necessidade humana de buscar um Deus, antes do cristianismo, nas religiões politeístas, nos semideuses, nos deuses, às vezes a carência, né? A ansiedade faz com que a gente se agarre em qualquer coisa. Eu tenho maior admiração por esse filósofo, por mais que eu não aceite totalmente que Deus está no panteísmo e no panteísmo, mas creio que este é também uma das verdades. Deus está nessas coisas lindas e maravilhosas. O nosso planeta,
quando a gente começa a pensar sobre o nosso planeta, na nossa galáxia, sozinhos aqui, criatura sozinha, não existe alienígenas. Os deuses eram astronautas, a gente vê esses programas sensacionalistas, né? Não dá para acreditar, né? Bom, é isto aí que eu tenho para dizer sobre o Baruch Spinoza. Ele desenvolveu uma visão, como eu disse para vocês, uma linha panteísta e panenteísta, mas acreditava que a ética, a moral, a pessoa certa, o bom caráter, a relação com Deus é automática e sintomática. Abraço, até o próximo vídeo. Hoje ficamos aí com Baruch Spinoza, um judeu que foi expulso, foi execrado do judaísmo, não foi aceito mais na religião judaica, e isso não atingiu ele, porque ele tinha o seu pensamento e não ficou naquelas ladainhas que nós acreditamos muitas vezes aí, repetidas vezes, e passando para nós um Deus até vingativo. Se a gente olhar, né? Eu, por exemplo, quando vejo a Torá, eu já li a Torá, já li o Alcorão, eu li, até porque tem muitas coisas que se interagem ali, né, com a Bíblia, com o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós temos que separar o joio do trigo. Não ficar aí viajando, né, em alegorias, em fantasias. Até a próxima.